Com certeza você já deve ter se perguntado qual é a fonte certa que eu tenho que usar. Ou então, qual é a fonte que combina mais com esse tipo de arte que eu estou fazendo? Ou então, a melhor que eu sempre ouço, que é: Igor, me diz aí uma fonte boa, assim, definitiva, para sempre, para eu usar assim nas minhas artes e usar aí, deu, e foi. E quando eu ouço essa pergunta, eu sempre penso: mas rapaz, você acha que fonte é que nem roupa, assim, que você escolhe que nem você vai escolher roupa, aleatoriamente? Pois bem, queridos, hoje finalmente a gente vai aprender um pouco sobre a arte da escolha de fonte, da fonte certa para o teu layout. Sim, se prepara que hoje nós vamos falar sobre tipografia, maluco! Para você que está chegando agora, não me conhece, não faz a menor ideia do que está acontecendo, eu sou o Igor Guedes, especialista em marketing e design, sócio da agência Novo, e esse vídeo faz parte de uma série de outros vídeos que eu estou fazendo sobre design para quem não é designer. Sim, você está no Faz Bonito, e aqui você vai aprender muita coisa que vai ser útil para o teu dia a dia, ainda que você não seja um designer profissional. Aliás, produção, corta essa parte, principalmente por você não ser um designer profissional, então vem comigo. Let's go! Bom, eu vou logo respondendo uma pergunta que também sempre me fazem, tá? Igor, qual é a tua lista de fonte preferida? Tu tem a lista de fonte preferida? Me mostra aí quais são as tuas fontes preferidas, pô. Sim, eu tenho uma lista de fontes preferidas, sim, mas elas mudam praticamente todos os meses. E eu vou dizer quais são as minhas fontes preferidas no final do vídeo, beleza? Mas o fato é que sim, às vezes eu fico meio vidrado numas fontes e fico só ciscando em torno delas, e isso não quer dizer que seja uma coisa ruim. Aliás, é muito bom. Tá, então como é que eu faço para escolher as fontes, saber qual é a fonte certa, qual é a fonte que eu tenho que usar, como montar a minha lista de fontes preferidas, se essa for uma boa dica? Bom, te adianto que tipografia é um assunto muito longo, vai render muito vídeo, mas eu separei aqui 3 dicas que eu acho que vai te dar uma boa direção a respeito do que você tem que fazer. Vou abrir um parênteses para dizer uma coisa. Essas dicas valem tanto para quem está mexendo no computador, quanto para quem está ali mexendo no celular, no app, beleza? Bora lá. Dica número 1. Fonte não é roupa. O que isso significa? Você não escolhe a fonte de acordo com a fonte que você gosta, tá? Não é que nem roupa que você vai no armário e escolhe: eu quero essa fonte aqui. Não, você escolhe a fonte que você mais precisa para aquele layout, para aquela situação. Cada fonte vai dar um tempero, um tom de voz para sua arte. É como se fosse o jeito de falar, tá entendendo? Por exemplo, uma arte escrita com esse raio dessa fonte infantil aqui, a Comic Sans, faz parecer que o seu layout está sendo falado com a voz do Chaves, entendeu? E tu quer realmente que todas as artes que você faça com esse layout seja o Chaves falando? Acho que não, né? Essa outra aqui, ó, vai parecer que é um retardado gritando contigo. Já essa outra aqui parece uma pessoa mais normal falando e parece mais ok, né? Já essa aqui parece uma pessoa séria falando assim, grosso e tal. Então, na minha opinião, a fonte revela o jeito de falar. Você tem que escolher a sua fonte, a fonte que você vai colocar no teu layout, olhando por essa perspectiva. E eu só dei alguns exemplos, tem muitas fontes diferentes, de vários estilos, e você tem que olhar e tentar imaginar se aquela fonte está falando com o jeito que você gostaria que estivesse falando se a arte fosse uma pessoa. Deu pra entender? Dica número 2. A sua lista de fonte não é buffet livre, tá? Não é restaurante de buffet livre não, tá? Ou seja, não sai colocando tudo no teu layout, tipo, tem todas as fontes aqui, eu vou colocar todas as fontes que eu quiser. Não faça isso. Para você que está começando, eu recomendo que você use 2 famílias de fonte. Sei lá, a Arial e a Times, por exemplo, são fontes que você conhece. Cada uma dessas famílias tem as suas subfamílias, ou as suas versões, as suas variações. Veja, às vezes dá até para usar uma única família, só que com as suas variações. Negrito, itálico, bold, light, etc. Por exemplo, as artes aqui do Faz Bonito é basicamente uma única família. E para você que já está fazendo artes meio que profissionalmente, ou para o teu blog, ou para alguma outra situação, não fica trocando as fontes do seu layout sempre, tá? Se você chegou num layout que você gostou da fonte, permaneça nele, faz os outros layouts dentro dessa fonte. Tenta manter um padrão, manter uma unidade. Pode até ser que você ache meio repetitivo ficar fazendo os layouts sempre com a mesma fonte, mas pense, a sua audiência provavelmente está vendo aquilo pela primeira vez, ou alguns que já estão te seguindo e vendo aquilo mais vezes, estão vendo outras coisas também.
Então vai ser importante para eles bater o olho na sua arte e lembrar, pô, essa arte é do fulano. É que nem músicos e bandas, o artista até fica enjoado de tocar sempre o mesmo repertório, mas o público que tá vendo aquela música, aquele show pela primeira vez, não, para ele é novidade. Então, mantenha um padrão, escolhe lá as fontes para aquele layout, para aquele produto, para aquele serviço, para a tua empresa, sei lá o que, e se mantenha fiel a isso, até tu resolver trocar, obviamente. E dica número 3, tenha a sua lista de fontes preferidas. Ué, Igor, mas você não falou que é pra escolher a fonte de acordo com o layout, barará? Calma, o que eu tô dizendo é que é bom que você tenha o seu universo de fontes que você já usa, que você já gosta, que você já aprova, que você já testou, para que você não precise procurar a fonte sempre no meio de uma lista gigantesca. Isso vai fazer você perder tempo, vai fazer você perder produtividade e, sobretudo, vai fazer você escolher fontes ruins. Então, sei lá, deixa ela anotada em algum lugar, tenha um gerenciador de fontes. Se você está no aplicativo, tenta fazer um bloquinho de notas com as fontes que você gosta. Tá, então vamos agora à minha lista de fontes preferidas, versão maio de 2020, beleza? Depois eu vou trocar isso aí, eu vou estar sempre mudando. Nesse momento, a minha lista de fontes preferidas, das minhas 5 fontes preferidas que eu estou sempre, de alguma maneira, usando ou recorrendo a elas para um layout, são as seguintes. Música, produção. 1. Helvética é só a fonte mais famosa do mundo. Provavelmente você tá achando que ela é Arial, mas ela não é. A Arial foi inspirada nela. Gente, essa fonte, ela é maravilhosa. Tem até documentário sobre essa fonte. E eu volto e meia tiro e coloco essa fonte dentro da minha lista. Recentemente ela voltou porque eu incorporei essa fonte ao projeto gráfico da Novo, da minha agência. Então a gente tem feito muitos materiais usando essa fonte e eu acabei me relacionando com ela novamente. 2. Filson é uma fonte da Adobe. É essa fonte aqui que eu tô usando nos materiais do Faz Bonito. Não preciso nem dizer porque que ela virou uma fonte favorita, né? Eu acho ela maravilhosa, ela é delicada, ao mesmo tempo ela tem força, a versão bold dela é muito bonita. Enfim, tá aí, eu gosto dela, é isso. Número 3 é a Gobold. Bonitona, né? Eu usei essa fonte muitas vezes e usei bastante ela nos materiais da Festa de Levi. Gostei tanto que até hoje uso essa fonte e ela é maravilhosa. Fonte número 4 é a Jim Pro, clássica pra caramba. É uma fonte que eu uso bastante pra corpo de texto, sabe? Pra quando eu preciso botar um bloco de texto assim, tipo assim, ela sempre fica linda demais. Eu gosto muito dessa fonte, tá sempre na minha lista. E em quinto lugar, a fonte que eu precisei colocar no Google para descobrir como é que você pronuncia. Bourgeois. Cara, essa fonte é maravilhosa. Eu encontrei essa fonte, deixa eu contar uma historinha. Eu encontrei essa fonte como sendo a fonte do aquele seriado House of Cards. E eu acabei usando essa fonte no meu convite de casamento. Cara, esse convite de casamento ficou irado demais. Sério, quem viu? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre esse convite. Cara, ele ficou incrível, tá? Ó. É um quebra-cabeça. Pra quem não tá entendendo, esse convite é um quebra-cabeça. E eu usei essa fonte em toda a direção de arte do meu casamento, tá? Eu também usei essa fonte na capa do primeiro livro que eu fiz do Ryan. Esse livro aqui, ó, Negro na Rússia. Eu gostei tanto dessa fonte que quando o Ryan me encomendou outros livros, os 2 livros seguintes, eu também usei essa fonte porque eu achei que seria uma boa manter o padrão. Depois eu acabei abandonando essa ideia. E ó, eu fiz a capa desse livro também, ó. Missão Paulo Coelho, ilustração da minha irmã, legal, né? E eu também fiz esse livro aqui, que é o Imigrante Legal, também com a Bourgeois, que tá emprestado com o Pedro. Curtiu? Notou que não tem nenhuma fonte com serifa? Não faz a menor ideia do que seja serifa? Bom, isso vai ser assunto para um próximo vídeo, beleza? E aí, gostou dessas dicas? Tá mais tranquilo, mais confiante para trabalhar com fontes? Então, compartilha com teus amigos, vem aqui nos comentários e manda ver, diz o que você achou. Pode pedir também dicas de outras coisas, enfim, o espaço é teu. E é isso, obrigado por ter chegado até aqui, um grande abraço e ó, faz bonito.